A paz, amados, tudo bem com vocês? Ok, então, quero compartilhar com vocês uma pequena mensagem que fala sobre arrependimento. Joel capítulo 2, o versículo 25 diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Amados, nós vemos aqui o texto diz que Deus dizendo: o meu grande exército que enviei contra vós. Amados, Joel profetizou muitos acontecimentos para o futuro, mas também ele profetizou coisas para a sua época. E é sobre isso que nós iremos falar, sobre as profecias para a época em que Joel viveu. Ele profetizou para o povo judeu. E ele chamou a atenção dos anciões, dos sacerdotes, dos ébrios, dos lavradores e de todos os moradores da terra. Ele chama a atenção deles para o arrependimento, para que eles venham se arrepender. E ele chama eles para chorar, lamentar, fazer um dia de proibição, para que se humilhassem, viessem gemer. Ou seja, ele chama aquele povo para despertar, porque era um povo que nessa época eles enchiam o templo. Nessa época este povo contribuía, esse povo louvava, mas fazendo tudo isso, o que nós entendemos é que eles estavam longe. Eles louvavam com a boca, porém o coração se encontrava longe de Deus. Por isso Deus envia essa crise que Joel profetiza, uma grande crise sobre a Judeia. Mas Deus envia essa crise com o objetivo de trazer o povo para a sua presença, de trazer o povo para perto dele. Não é um objetivo de ver o povo sofrer, não. Deus quer o seu povo perto dele, quer o seu povo em sua presença. Então ele envia essa crise. E Joel explica para o povo sobre a invasão dos gafanhotos. E Joel ele fala do gafanhoto cortador. O que é o gafanhoto cortador? É aquele gafanhoto pequeno, que não tem asas, mas que danifica apenas os frutos, prejudicando, comprometendo a safra. E Joel deixa bem claro que se eles não se arrependessem, a crise que é progressiva, ela iria aumentar. Não ficaria só no aquele prejuízo dos frutos, não. Se eles não se arrependessem, aqueles gafanhotos iam permanecer, o cortador ia permanecer ali na Judeia, e ele iria crescer, iria se tornar o gafanhoto migrador. Migrador é quando ele já consegue pular. Ele chega a pular até 80 a 100 metros por dia. Ele sai pulando e chega até 80 a 100 metros. E ele já danifica não só os frutos, mas também a parte baixa dos vegetais, das plantas. E se o povo não se arrependesse, esse gafanhoto migrador ele iria crescer, ia permanecer ali na Judéia, e ele iria se tornar o gafanhoto devorador. Aí quando ele se tornava o devorador, ele já tinha asas, e aí ele já comia as partes altas das plantas, não só as baixas, não só os frutos, mas ele comia também a parte alta das plantas. E se o povo também não se arrependesse, a crise iria continuar crescendo, e aí aquele gafanhoto ia permanecer, o devorador, permanecer até chegar ao quarto estágio do gafanhoto, que ele seria um gafanhoto adulto. Aí ele ia ter músculo, ia voar perfeitamente, ia voar em bandos, ter mais fome, come mais, come até a casca das árvores. Ou seja, quando ele come a casca de uma árvore, ele mata a árvore, ele tira a vida da árvore. E caso o povo não se arrependesse diante de tudo isso, não ia adiantar eles plantarem a semente, porque essa invasão dos gafanhotos seriam seguidas de uma seca. Então não teria chuva. Se ele lançasse semente, não iria nascer. E Joel explica que a seca seria tão grande que ela iria causar muitos incêndios. Aquilo que o gafanhoto não destruiu iria ser consumido pelos incêndios. Então não haveria alimento na Judéia. Eles teriam que importar alimentos. E então Joel fala da grande carestia. Tudo ia ser muito caro porque ia ser importado. Não tinha alimento na Judéia. Então o que nós aprendemos com isso é que Deus tratando com o povo judeu para trazer eles para a sua presença. Estavam perto, porém estavam longe.
louvavam apenas de boca, mas o coração estava longe, se encontrava longe do Senhor. E em Romanos, capítulo 15, o versículo 4, diz assim: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, as coisas que foram escritas antes, todas essas coisas foram escritas para o nosso ensino. Ou seja, como Deus tratou com o povo de Israel, nós aprendemos que o povo estava ali, enchia o templo, louvavam, mas estavam longe, o coração estava longe de Deus. Deus tratou de uma maneira para os trazer para perto dele. Amados, não é diferente hoje em nossos dias. Nós vemos os templos cheios, são muitos crentes de um lado para o outro, louvando, contribuindo, mas os acontecimentos que nós vemos hoje no mundo acontecendo é Deus tratando não com o mundo, com a igreja, porque a igreja está perto de Deus, está buscando a Deus, está louvando a Deus, mas o coração está longe, e Deus está criando situações, hoje em nossos dias está tratando com a igreja para trazer a igreja para perto de si, porque Ele está voltando, nós vemos muitas pessoas desapercebidas, muitos crentes desapercebidos, muitos crentes que não estão andando na sã doutrina. Então Deus está tratando, assim como Ele tratou com a nação de Israel, assim como Ele tratou com os judeus, Ele também hoje em nossos dias Ele trata com a igreja. Tudo isso que está acontecendo é um trabalhar de Deus, é o zelo de Deus para com a igreja. E o que devemos fazer? Fazer uma análise e nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para o Senhor, nos humilhar cada dia mais. Vamos estar no querer do Senhor e vamos fazer uma análise e se arrepender, porque nós vemos que João Batista pregou sobre arrependimento, Jesus pregou sobre arrependimento, Pedro pregou sobre arrependimento. Então há uma necessidade de fazermos uma autoanálise das nossas vidas, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, porque Jesus está voltando, que nós venhamos nos colocar na posição, aleluia, porque lá em Apocalipse capítulo 3, o versículo 19 diz que o Senhor castiga e corrige a todos quanto Ele ama, se pois zeloso e arrepende-te. Então que nós venhamos, aleluia, ouvir a palavra de Deus, venhamos ouvir a voz do Senhor e venhamos nos colocar na posição, porque o Senhor está às portas. Amém. Fique com essa mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus.